centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? O início e o fim, desde a eternidade, é tudo sobre Jesus. Jesus, nada mais importa. Obrigado, Felipe. Nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus. Vai chamando o pessoal, vai apertando o aviãozinho de papel aí embaixo, que fica aí à sua direita, esse aviãozinho de papel, e você encaminha para as pessoas que o pastor aqui já está online. Bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui começando essa nova semana, uma semana muito preciosa. Amanhã é um dia especial também. Hoje também é um dia especial. Todos os dias são especiais. Com Jesus, tudo se torna especial. E aí você vai colocando o seu aviãozinho de papel e vai enviando para as pessoas e vai botando as pessoas para a nossa live aqui. Esperar mais um minutinho aí para a gente já começar, né? Respeitar quem já entrou, pois as pessoas vão entrando aos poucos. Quem sabe um dia aí a gente alcance a marca de mil pessoas assistindo a nossa live ao vivo. Pensou? Que sonho? Que bênção. A gente não pode deixar de sonhar nunca, jamais. Muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, a maneira como ela é ministrada. Bom dia, Débora. Bom dia. Tudo é para Ele. Tudo é sobre Ele. Todas as coisas são por meio dEle. Todas as coisas são para Ele. Não existe nada do que foi feito sem Ele. Ele é maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre remover o lixo da nossa vida desse mês, removendo o lixo do mês de Shevat, que é no calendário judaico. Todos os meses nós precisamos remover o lixo. E eu quero começar com esse pensamento. Nós somos acumuladores de lixos, tanto na questão física, isso significa que nós temos vida. Isso significa que nós somos seres humanos. Então, todos os meses nós acumulamos sujeira. Você tem a sua unha, e esses dias eu estava pensando, Deus se preocupa até com a nossa unha. Ele diz, não vai sobrar uma unha no Egito. E a unha é um dos maiores acumuladores de sujeira, né? Você vai acumulando sujeira debaixo da unha. Por isso que é importante cortá-la, para não deixar tanta sujeira aí debaixo da sua unha. Então Deus se preocupa até mesmo com a nossa unha. Não vai ficar uma unha no Egito, nenhuma sujeira. Então, e nós somos seres humanos e todo mês a gente vai lá, a gente come o que a gente quer ou o que a gente tem em casa, a gente desfruta daquele mês, a gente tem depois o lixo. E se você deixar o lixo dentro da sua casa, o que vai acontecer? Vai juntar bicho, um mau cheiro, um odor terrível, vai juntar moscas. Você sabia que existe uma entidade espiritual ou um Deus, criado lá pelas pessoas, chamado de Beelzebu? E o Beelzebu nada mais é do que Senhor das moscas. Então é o Senhor das moscas. Moscas aqui no sentido figurado, ele está ligado a demônios, mas a gente pode trazer isso
para a nossa vida. Nós não podemos acumular sujeira em 3 partes especiais do nosso ser. No nosso corpo, a gente sempre junta sujeira em todas as partes do corpo. Mas no nosso ser, nós não podemos juntar sujeira na nossa mente, nós não podemos acumular sujeira nos nossos sentimentos e nós também não podemos acumular sujeira nas nossas palavras. Porque nós temos a facilidade, nós somos um ser muito inteligente. Papai nos criou de uma forma muito inteligente. E se nós não vigiarmos, nós acumulamos sujeiras em todas as partes, principalmente numa parte muito espiritual, da nossa vida, que é a nossa mente e o nosso coração. Eu não falo do coração, o coração que é uma bomba ali, no motor. Eu falo no coração no sentido espiritual. Então nós somos feitos de mente e coração. Mente, parte lógica, racional, parte de cálculos, razão, ideias, e o coração, que aí sim é a parte sentimental, a parte das emoções. Então nós precisamos liberar mensalmente. Se você tem o hábito de liberar semanalmente, diariamente, muito bom também para você. Mas nós adotamos uma postura aqui, mensalmente, liberando todo o lixo, toda a sujeira do mês, para que a gente possa começar um novo mês limpinho, cheio da presença de Deus, sem nada para poder resolver lá atrás. As pessoas deixam muitas coisas para resolver e vai deixando, e vai acumulando isso. Chega uma hora, a situação da pessoa se torna deplorável. Então nós estamos aqui num hábito mensal de poder jogar fora toda a sujeira da mente, toda a sujeira do coração e toda a sujeira também das palavras, da fala. E eu quero conversar com você sobre esses 3 pontos principais da nossa vida. Eu quero levar um texto que se encontra em primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Ele diz o seguinte, no capítulo 13, no versículo 11, ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e discorria como menino, ou raciocinava como menino. Logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. A palavra menino aqui no grego é nephios, que significa um menor de idade, mas não no sentido apenas da cronologia, do aniversário ou do tamanho da idade, mas sim do nível de maturidade. Nós entramos aí de domingo até o próximo domingo, nós vamos estar falando muito sobre essa questão da maturidade. O ser humano precisa amadurecer, tanto na parte material dele como na parte espiritual. Porque o ser humano, ele é um ser material e um ser espiritual. Então ele precisa alcançar a maturidade nesses 2 níveis da vida dele. Tanto no nível material, como também no nível espiritual. Dentro do campo espiritual, nós temos aí as emoções, nós temos os pensamentos, os raciocínios, nós temos aí a vida com Deus, nós temos aí como administrar as finanças, enfim. Existem coisas que precisamos administrar. E Paulo está falando quando ele era néfio, quando ele era imaturo, quando ele não tinha maturidade. Então as falas dele, ele começa falando pela fala. As falas dele também era uma fala néfia, era uma fala imatura, uma fala muito imatura. E se você não sabe, as palavras têm um poder violento na vida das pessoas. São com a fala que Deus criou todo mundo. Lembra lá no início da criação? A Bíblia diz, haja luz. A palavra raiá, haja luz. E houve luz. Então aquilo que não existia materialmente se tornou material, se tornou físico a partir da fala. A fala é uma coisa que nós temos muito importante, muito poderosa. Em Provérbios também, se você for ler lá em Provérbios, no capítulo 18,
versículo 21 diz que o poder da vida está na fala. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas falas imaturas, falar demais, né? Pessoas que são imaturas falam demais. Mas as pessoas que já alcançaram a maturidade falam pouco e no tempo certo, né? Então nós precisamos cuidar da nossa língua, cuidar da nossa fala, cuidar das nossas palavras. E se falarmos com consciência, falarmos com inteligência, com sabedoria, porque a fala pode tanto edificar uma pessoa como pode destruir uma pessoa. Tanto é verdade que existe um pecado na cultura judaica chamado de Lashon Hará, que é o pecado da maledicência, que é o pecado da fala. Então nós precisamos guardar a nossa língua. O próprio Tiago escreve também no capítulo 3, no versículo aqui 5 e 6, fala que a língua ela é um membro pequeno do corpo, mas ela consegue colocar fogo na floresta. Então isso é para você ver que precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos. E se falarmos com consciência, com inteligência, com maturidade. Uma pessoa madura não é aquela pessoa que vive falando coisas por aí, é aquela pessoa que guarda de entrar em conflitos ou em confrontos desnecessários. Precisamos amadurecer nessa questão. A Bíblia diz também lá em Hebreus 11, versículo 3, que foi pela palavra que o mundo se fez. O mundo físico que nós vemos e conhecemos hoje, ele foi criado pela fala. É importante, pela nossa fala, pela fala de Deus. Então você vê que nós temos um poder muito grande na fala. Então vigia no que você vai falar, vigia no que quando você for repreender uma pessoa, quando você for conversar com uma pessoa, quando você for falar alguma coisa, fale com sabedoria, com maturidade, fale com inteligência, não saia falando pelos cotovelos, como diz aí o ditado de muita gente. Aquela pessoa fala até pelos cotovelos, né? Que bom que a pessoa fala, glória a Deus por isso, mas que seja uma fala também consciente, uma fala responsável. Eu já vi muitas pessoas prejudicarem outras pessoas pela fala. São pessoas imaturas, são néfias, né? Como Paulo falava, eu era menino, então eu vivia falando como menino. Mas depois eu alcancei a maturidade, me tornei homem, não no sentido gênero masculino, no sentido de crescimento, de maturidade adulto. Então agora eu acabei com a meninice, acabei com a imaturidade, acabei com as coisas que não acrescentam, com as coisas que não edificam. Então nós precisamos vigiar a nossa boca, vigiar o que falamos, porque muitas pessoas se perdem pela fala. Tem um outro ditado muito conhecido que diz que o peixe morre pela boca. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos. E Lashon Hará é um pecado da maledicência. Segundo os sábios antigos, diziam que por causa desse pecado, por causa dessa fala, da murmuração, o povo não entrou na terra de Canaã. E quem conhece a história bíblica sabe o que eu estou dizendo. Eram mais de 2,5 milhões de pessoas e apenas 48 mil pessoas entraram na terra por causa da fala, por murmurar, por questionar de uma forma desrespeitosa a Deus. Deus quer ser questionado, você pode questionar Deus, mas com reverência, com respeito. Você pode questionar as pessoas com respeito, com reverência, mas você não pode fazer isso desrespeitosamente ou de uma forma insana ou imatura. A palavra é uma coisa muito preciosa na boca do ser humano. Então, Paulo está falando que ele tinha uma fala criança, uma fala de criança, uma fala infantil, uma fala imatura. Mas quando ele se tornou maduro, a primeira coisa que ele acabou foi com a fala imatura dele. E isso porque atingiu o nível de maturidade. O segundo ponto que Paulo fala aqui, ele fala sobre o sentimento. O sentimento. Ele pensava como menino. Mas a palavra pensar aqui no grego, eu até fui buscar, é franeio, que significa ter o entendimento. E se você for buscar a raiz dessa palavra, ela vem de frem, que significa partes do coração. Então ele está dizendo sobre o coração, mente e coração, mente e coração. Fala, mente
e coração. Olha que coisa interessante. 3 partes que nós precisamos vigiar muito. Fala, a mente e o nosso coração. A mente está ligada ao raciocínio, a mente está ligada à lógica, à razão, às ideias, à imagem que nós temos das coisas, a imagem que nós temos de pessoas. E o coração fala das emoções, né? E precisamos controlar as nossas emoções. Então nós temos aqui 2 corações espiritual. Um coração mental, lógico, frio, calculista, e um coração quente, um coração muito quente, cheio de emoções. E se nós não vigiarmos as nossas emoções, a gente vai entrar em situações muito complicadas, muito difíceis de resolver. São potências que o ser humano tem, potências. Ele também diz que nós um dia vamos apresentar diante do tribunal de Cristo tudo que a gente fez através do nosso corpo. E nós temos a fala, que é a língua, nós temos o nosso cérebro, que é capaz de pensar, e temos o nosso coração no sentido de raciocinar emocionalmente. Então eu e você precisamos ter o equilíbrio nessas 3 partes da nossa vida que são primordiais: a fala, a mente e o coração. Se você vigiar essas 3 partes da sua vida, você vai viver uma vida mais leve, uma vida mais refrigerada, uma vida mais gostosa, porque você não está falando. Às vezes você é pego naquilo que você fala. Mentira, por exemplo. A pessoa, ela mente, ela inventa uma história e ela começa a liberar aquilo, e às vezes você traz um mal-estar, uma situação muito desconfortável para você mesmo lá na frente. Então vigia a sua boca, vigia aí a sua língua, vigia suas falas, suas palavras, fale no tempo certo, fale apenas o necessário, não fique como um menino, como criança, como néfio, falando coisas que não deve fora do tempo. É muito importante nós guardarmos para nós. Às vezes temos alguns pensamentos e nem todo pensamento é um pensamento verdadeiro, um pensamento justo, um pensamento correto. E às vezes a gente pensa alto e a gente fala, né? Você pode até pensar, porque pensamentos nós não controlamos. Uma vez uma pessoa falou para mim assim: apóstolo, eu tenho pensado muita coisa ruim esses dias. Eu pequei, eu pensei muita coisa ruim. Não, você pensar, isso significa que você é um ser humano. Graças a Deus você pensa. Graças a Deus você tem um pensamento. Mesmo que tenha pensamentos ruins. Mesmo que você tenha pensamentos que não são tão legais assim. Isso significa que você é humano, que você é uma pessoa humana, uma pessoa que está viva. Uma pessoa que não pensa porque já morreu. Então, se você tem pensamentos, é porque você é vivo. Você está vivo. Graças a Deus por isso. Agora, o fato de você pensar em coisas, e às vezes você se pega pensando em coisas que não tem nada a ver. Pensa em coisas erradas ou em coisas boas. Né? Você tem pensamentos. Agora, cabe a você filtrar isso. O pecado não está em pensar em uma coisa ruim. O pecado é deixar isso descer para o coração. Então, não permita que certos pensamentos da sua vida venham, de uma certa forma, encher o teu coração. Porque se ele tomar o seu sentimento, se um pensamento seu virar um sentimento, ele vai virar uma ação. Ele vai virar uma atitude. Ele vai virar um comportamento. E aí é complicado. Então você precisa filtrar todos os pensamentos que, mesmo sem querer, você acaba pensando. O nosso pensamento é como se fosse um porto, né? Uma alfândega, vários barquinhos vindo de longe e tentando entrar dentro do nosso porto para descarregar ou para colocar os seus containers ali, a fim de acessar a cidade. A cidade é você. Então nós precisamos fechar essas portas, deixar entrar apenas aquilo que é bom, aquilo que é maravilhoso, aquilo que é glorioso. A respeito desse assunto, aqui em Filipenses, no capítulo 4, e eu gosto muito quando Paulo escreve isso sobre o nosso pensamento, o versículo 8 ele diz assim, ó: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então ele está dizendo assim, ó, ocupe a sua mente com coisas boas. Tenha uma saúde mental. Você tem o livre-arbítrio de pensar em coisas boas. Mesmo que você pense em coisas ruins, mesmo que venha aquele tipo de pensamento nada a ver para você, você ainda tem o controle de poder jogar fora, descartar aquilo que não presta, jogar fora certos pensamentos. Porque na nossa mente, a nossa mente é muito inteligente. A nossa mente é algo fenomenal, é extraordinária. E seria muito estranho se você dissesse para mim, apóstolo, graças a Deus eu só tenho pensado em coisa boa. Mentira. No nosso pensamento nós não conseguimos pensar somente coisas boas. A gente pensa coisa ruim também. Isso significa que você é um ser humano extraordinário, um ser humano completo, um ser humano muito funcional. Se você falasse para mim, olha, só penso coisa ruim, e eu falo, tá errado, porque você também tem coisas boas aí, tem pensamentos bons. Ou pessoa que fala, eu penso a coisa boa, não, tá errado, você também pensa coisas ruins. Não adianta você fugir disso. O ser humano, ele tenta, de uma certa forma, buscar autoajudas, buscar algumas situações aí, para apenas anular o outro lado. E eu não gosto dessa questão de anular, sabotar o lado mais sombrio nosso. Não gosto. Antigamente, né, a gente queria anular o lado ruim nosso. Não, a gente precisa aperfeiçoar. Esses dias eu estava ministrando lá na igreja nossa do Canaã e ontem à noite aqui também. E eu falei assim que o tema seria Deus não quer a sua verdade, Deus quer a sua mentira. Alguns irmãos, né, ficaram assim, atônitos. Como assim, apóstolo? Que Deus quer a minha mentira? Você sabe a diferença, né, de uma nota falsa com uma nota verdadeira. Como que uma pessoa consegue identificar uma nota falsa de uma verdadeira? Conhecendo bem a verdadeira. Ele não conhece a nota falsa, ele conhece a verdadeira. E por conhecer bem a verdadeira, então o que acontece? A nota falsa acaba sendo desprezada e notificada rapidamente, porque conhece muito bem a verdadeira. Então Deus, ele não quer a nossa verdade, porque ele é a verdade. Ele quer a nossa mentira. Por que ele quer a nossa mentira? Porque é aqui que nós precisamos trabalhar. É aqui que nós precisamos aperfeiçoar. São os lados mais sombrios da nossa vida que Deus quer trabalhar. Então, entregue essa mentira a Deus. Fala, Senhor, eu tenho dificuldade nessa área, sou uma pessoa muito mentirosa. E é exatamente isso que Ele espera de você. Ele espera que você tenha essa humildade, que você tenha essa consciência de você falar, ó, essa área precisa ser trabalhada. Pega a área mais sombria sua, a área que mais te assusta, a área que mais te amedronta, a área que você tem mais medo. Você sabe qual área que você tem mais medo. Olha, essa área minha aqui, eu tenho medo dessa área aqui. É essa área que Ele quer. É essa área que Ele quer para poder aperfeiçoar. Deus te criou dessa forma. Deus criou você com todos os lados, lado bom, lado ruim. Deus criou você dessa forma. Porque em algum momento, essa energia negativa, né, podemos dizer assim, essa energia ruim, ela vai ser útil em algum momento. Ela vai ser útil. Por isso que Deus te criou assim. Agora, existem pessoas que querem anular isso, que querem sabotar isso. Existem pessoas que querem mutilar essa parte sombria nossa, e nós não podemos fazer isso. Essa parte sombria, em algum momento da nossa vida, ela vai ser útil para nós. Pode ter certeza disso. Ela vai ser útil. Aquilo que a gente às vezes mais despreza é aquilo que pode salvar a nossa vida. Então, o medo. O medo é uma coisa muito interessante. Né? As pessoas falam, não, eu quero tirar todo o medo de mim. Bom, se você tirar o medo de você, você tirou a sua proteção, você tirou a sua segurança, porque nós temos medo. Né? Então, a pessoa que diz que é muito corajosa e que não tem medo nenhum, essa pessoa é medrosa. Então, são complexos que a gente vive, são paradoxos da vida. Uma pessoa que diz que não tem medo é corajosa. Na verdade, é a pessoa mais medrosa de todas. Olha como que é as coisas. Uma pessoa que, olha, eu não tenho medo, está cheia de segurança, é a pessoa mais medrosa. Ela enche de segurança do lado dela para dizer que ela não tem medo de nada, mas está cheia de segurança. É a pessoa mais medrosa que existe, porque colocou segurança, não vive uma vida sozinho. Então, eu e você somos formados aí por partes especiais. Palavras, pensamentos e sentimentos. Se nós não guardarmos isso,
Se nós não protegermos isso na nossa vida, a gente vai começar a cometer grandes falhas na nossa vida. Então ele começa aqui dizendo sobre palavras. Depois ele vem falando sobre sentimento. E ele termina com pensamentos. Então a questão é, eu e você temos 3 armas poderosas aí que podem mudar a nossa vida. Palavras, pensamentos e sentimentos. E amanhã é um dia muito especial. É o dia que nós vamos remover todo o lixo. E se você não puder trazer, escrever o que você falou de errado, o que você pensou de errado, o que você sentiu de errado nesses últimos 30 dias, porque nós já fizemos isso mês passado, de 22 de janeiro para cá, o que você falou que não foi legal, que você lembra, o que você sentiu, qual o sentimento que você teve. Outra coisa também, qual foi o pensamento que você teve a respeito disso. Coloca isso no papel, mas coloca mesmo no papel. E é interessante que a sua maior cura virá desses lugares que de uma certa forma tirou a sua paz. Se você colocar isso no papel, raciocine com isso, olha, eu pensei isso daqui. Então se você explorar e cavar isso, você vai encontrar a solução, você vai encontrar a cura ali. Agora, se você puder, escreva isso no papel, depois que você fizer uma reflexão sobre isso, queima, coloca lá, pode queimar na sua casa mesmo. Nós colocamos um latão de lixo aqui, quem quiser trazer, pode trazer aqui, nós vamos queimar, ninguém vai ler o que você escreveu, nós vamos queimar isso daqui como um ato profético, mas você pode fazer isso na sua casa. Você pode escrever pensamentos que estão vindo na sua mente, sentimentos que estão vindo na sua mente, palavras que você falou que não devia. Escreve isso. Olha, constantemente eu tenho falado sobre isso. Constantemente eu tenho pensado sobre isso. Constantemente eu tenho sentido isso. Pega isso, coloca no papel e queima isso no mundo espiritual. Fala, Senhor, me ajuda a vencer isso. Me ajuda a tirar toda essa situação dentro da minha vida. Me ajuda a falar menos esse tipo de coisa, de palavras, esse pensamento ruim, sentimento ruim. Deus ele vai bradar, Deus vai te ajudar muito quando você tem um posicionamento, uma atitude de sair da inércia e começar a viver coisas fenomenais. Então amanhã não é para queimar hoje, hoje é o dia de você fazer uma reflexão sobre isso. Você escreve o que você falou, você lembra o que você sentiu esses dias e o que você pensou esses dias. Coloca no papel, é importante você colocar isso no papel. Existem pessoas que dizem que quando você coloca suas metas no papel, você atinge essas metas, né? Então, é importante também o projeto SMART para isso, né? Específico, mensurável, atingível, realístico e tangível. É importante você colocar isso no papel como meta da sua vida para que você possa, no mês seguinte, você começar um mês limpo, um mês cheiroso, perfumado, tanto na mente, é um reset aí na sua mente, um reset no seu sentimento e é um reset na sua fala. Então faça isso, separe hoje um tempo, tenha um momento um momento com Deus e você coloque lá, sabe, essa questão mesmo de buscar a Deus, que seja 10 minutos, 15 minutos, faça um check-up aí da sua vida esse mês, nessas 3 áreas, na sua fala, seu pensamento, no seu coração, desses últimos 30 dias, será que aquilo que você falou nesses 30 dias agradou a Deus? O que você pensou agradou a Deus? O que você sentiu agradou a Deus? Faça isso, coloca no papel. Depois você tenta cavar se dá para resolver algumas coisas. Olha, eu senti isso, eu pensei isso do fulano, do ciclano, e é importante você resolver essas questões. Não comece o novo mês, que nós vamos estar aqui passando o novo mês, se eu não me engano, dia 21 ou 22 de fevereiro, depois eu passo isso certinho para vocês, mas não comece o novo mês sem remover essa sujeira, sem remover esse lixo. É importante você começar um novo mês bem, para que você desfrute de toda a promessa, de toda a proposta de Deus. Então eu queria deixar isso daqui para vocês, eu queria deixar essa palavra para vocês, que você possa
remover da sua mente toda a sujeira, remover do seu sentimento toda a sujeira e remover da sua fala toda a sujeira. Vamos começar um novo mês com o reset aí, totalmente resetado, totalmente livre, para desfrutarmos daquilo que o próximo mês vai nos oferecer. Se você levar o mês, se você levar sujeira para o próximo mês e acumular sujeira e não tirar, isso vai te dar muita dor de cabeça. Vai deixar uma situação muito desconfortável. Então eu estou te orientando. Separa hoje, tenha um tempo hoje com Deus, faça isso. E amanhã você pode fazer aí na sua casa mesmo. Queima lá no seu quintal, cuidado com fósforo, cuidado para não botar fogo na casa. Ou você pode trazer aqui na igreja, o latão de lixo já está aqui para você colocar, para nós removermos isso junto, meter fogo aí dentro, para começar um novo mês cheio da presença de Deus. Tá bom, meu povo e minha pova? Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham um dia maravilhoso na presença do Senhor. Em pé. Deus abençoe. Shalom.